Então, hoje vamos falar sobre o Santíssimo Sacramento. Quando a impiedade investe contra os princípios sacrossantos do Decálogo, é mister proclamarmos de alto e bom tom, aclamar que Jesus Cristo é o Rei da paz e do amor. Só Ele pode solucionar os difíceis problemas da nossa vida. Num tempo em que as criaturas esquecem o dever de adoração ao Criador e se prostram diante do bezerro de ouro dos prazeres do mundo, nesta confusão em que se debatem, necessário é proclamar desassombrosamente que o verdadeiro soberano e mestre é Jesus Cristo. E só Ele pode conceder à humanidade o reinado da paz e da caridade. A Eucaristia é o memorial das misericórdias, o maná da alma, o alimento do viandante que marcha para as moradas celestiais. É o centro de apoio das verdades do cristianismo e centro de distribuição das graças salvíficas. No Antigo Testamento se rendia justa homenagem de respeito e veneração à Arca do Testamento. Os israelitas tinham-na por objeto sagrado e as Escrituras dão-lhe o nome de glória de Israel. Constituía verdadeiro memorial, sinopse admirável das maravilhas que o Onipotente realizava em benefício e defesa do povo eleito. Ali estava o centro da verdadeira religião dos filhos de Israel. Em relação à Sagrada Eucaristia, ela era apenas uma figura desta grande realidade que adoramos e exaltamos no augusto sacramento do altar. Este, sim, é realmente o divino compêndio ou maravilha dos mistérios. A Arca Santa preparava o povo para o mais augusto dos mistérios, o Santíssimo Sacramento do altar. As tábuas da lei que se guardavam na arca simbolizavam a sabedoria de Deus. O cajado de Arão figurava o poder divino. O maná representava a bondade e a prudência misericordiosa do Senhor. No Santíssimo Sacramento, estes tributos têm mais brilho, porque não são símbolos, e sim realidades. Sobre o altar, depois das palavras da consagração, já não temos mais pão e nem vinho, porém nosso Senhor Jesus Cristo, tão real, substancial e divino como está no céu. Na Sagrada Eucaristia estão a própria sabedoria, a grandeza incomensurável do Senhor, a glória, o esplendor de Jesus Cristo, Filho de Deus. Adoramos na hóstia consagrada o Senhor, que nos remiu, o Salvador que nos quebrou os grilhões da morte e do pecado, a sabedoria que nos deu o Santíssimo Sacramento do altar, onde permanece com todas suas divinas virtudes. O Santíssimo Sacramento é a maravilha das maravilhas, mirabilia mirabilium. Na arca encontrava o povo israelita uma lembrança constante
dos prodígios que Deus realizara em benefício da raça eleita. Do Sinai, guardava as tábuas da lei, do deserto, o maná providencial e a miraculosa vara de Arão. Lembrava ainda vitórias alcançadas em virtude de sua presença nos campos de batalha. A passagem miraculosa do Rio Jordão e a queda das muralhas de Jericó são fatos que demonstram o valor da Arca Santa. Tudo isso é realmente miraculoso, porém está infinitamente aquém dos fatos que realiza na Eucaristia o autor da graça. Ela própria é fonte perene de milagres. Os acidentes que ali se encontram sem substância, isto é, ficam o cheiro, o sabor do pão e vinho depois da consagração. São os acidentes. Já não existe no altar e no sacrário nem substância de pão, nem substância de vinho, mas ali estão o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A substância, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos acidentes do pão e do vinho. Converte-se uma substância tão pequena de pão e vinho em corpo de Jesus Cristo, com a mesma inteireza e glória que tem no céu. Então, na Sagrada Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, está aquele que está no céu. Está aqui aquele que está no céu. Todo inteiro. Com toda a sua glória. Está o corpo do Cristo a modo de substâncias, indivisivelmente, de maneira que está todo em toda a hóstia e todo em qualquer parte dela, por menor que seja. Ainda que a hóstia se fragmente, Jesus permanece todo inteiro em qualquer parte desta hóstia fragmentada. Fica Jesus Cristo no céu e está no Santíssimo Sacramento, em tão diferentes tabernáculos do mundo inteiro. Maravilha das maravilhas. Agradeçamos ao coração eucarístico de Jesus Cristo esta sublime invenção de ficar no céu e ao mesmo tempo entre os homens para torná-los felizes. Ai de nós, se não existisse a Sagrada Eucaristia. Ai daqueles que não têm a Sagrada Eucaristia. Onde encontraríamos a energia contra as paixões? A força contra os demônios? É na mesa eucarística que os povos se regeneram e as nações se tornam fortes. Digamos, bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do amor. A Sagrada Eucaristia é a maravilha das misericórdias. A Arca do Testamento recorda as misericórdias que o Senhor prodigalizou ao povo escolhido, como sejam a passagem do Rio Jordão e a queda das muralhas de Jericó. Aqueles que oravam diante da arca alcançavam os favores do Onipotente. Tudo isso era figura dos benefícios da Sagrada Eucaristia. Houve razão ao grande Santo Alberto Magno, para afirmar:
Deus deu o seu corpo em comida, a sua alma em nossa redenção e seu sangue para nossa purificação. Na Sagrada Eucaristia está o Pai Boníssimo, que celebra a volta do Filho Pródigo no júbilo de um banquete festivo. No tabernáculo está o Rei generosíssimo, que nos torna vitoriosos das paixões, a fim de que possamos avançar pelos caminhos da vida espiritual. Desmoronam-se as muralhas do erro, dos desvarios, das tentações que assaltam as almas e escravizam os corações. A libertação das cadeias e ciladas do vicioso no Santíssimo Sacramento podemos encontrar. Maravilha das misericórdias. O Santíssimo Sacramento é centro de convergência de todas as forças de ordem espiritual. Como em derredor da Arca Santa se estabeleciam os acampamentos dos israelitas no deserto, pois que nela estava a garantia da vitória. Assim também, em derredor da Sagrada Eucaristia, sol do qual todos os seres recebem a luz fecundante, está a Igreja toda. Estão os padres, os bispos, os religiosos e os fiéis. É o eixo do sistema planetário da Igreja. Nesta fonte divina promanam vida, energia e glória. O católico, ao visitar o velho mundo, não digo tanto o velho mundo, até nosso mundo aqui chama novo mundo, né? As igrejas tomadas pelos protestantes naquele tempo e hoje tomada pelos modernistas da Santa Igreja Romana, experimenta a impressão acabrunhadora de verdadeiro vácuo. São templos sem vida, não tem vida ali, um vácuo, um vazio. É motivo quando não alugam, né, para fazer outras coisas. Museu, até casa de show, café. O motivo é porque ali não está a Eucaristia, que é a alma da Igreja, sua força e esplendor. Você entra no templo protestante, hoje os templos, a maioria modernistas, o motivo do verdadeiro vácuo que encontramos ali, sem contar, né, a feiura que são os templos modernos. Então, existe ali um vácuo. Por quê? Porque o motivo é porque ali não está a Eucaristia, que é a alma, então, é um corpo de pedra desalmado, né? Que ali é a alma da Igreja, a Eucaristia, a sua força e o seu esplendor. Quando muitos tiram, né, o sacrário do centro e colocam numa salinha escondida para lá. Não é mais o centro, não é mais o esplendor, a força, a alma da Igreja. Portanto, joga no canto. Nem o povo do Antigo Testamento fazia isso com a sua arca, né, a Arca da Aliança, que era uma figura da Arca do Novo Testamento, que é a Santíssima Eucaristia nos sacrários. Felizes nós, os católicos, que podemos adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento do amor. Deste sol irradiante que se irradiam seus raios sobre toda a Igreja, todas as bênçãos, mercê das quais se erguem homens e povos à altura da nobreza e dignidade cristãs.
Quando está armado das energias da Sagrada Eucaristia, o homem torna-se como Davi, forte para derrubar os Golias perversos que lhe querem perverter a alma. Na Eucaristia, depara-se a fonte da perfeição e santidade. No Santíssimo Sacramento, glorificamos também o memorial da Santíssima Trindade, porque onde está uma pessoa divina, necessariamente estão as outras, pela identidade de natureza. E todas três divinas pessoas operam este soberano mistério. Na Eucaristia, resplandecem outros sim as perfeições divinas e principalmente a sabedoria e a bondade de Deus. Aquela a inventar modo tão admirável com que um Deus homem se fizesse alimento dos homens. Esta a querer comunicá-lo tão inteiramente a nós. Sabedoria e bondade. Rendamos graças a Deus e volvamos nossos pensamentos para o sacrário, onde residem nosso amparo e refúgio aqui na terra. Peçamos estas virtudes que hão de constituir para cada um florões imarcessíveis no paraíso. Ó Jesus, prisioneiro do tabernáculo, concedei a todo o povo brasileiro, abençoai a vida fatigante e a missão penosa de tantos sacerdotes. Hoje diria de poucos sacerdotes, para que, revigorados na graça e robustecidos na fé, perseverem no mistério de santificar os homens e levá-los para Deus. Essa é a missão do sacerdote. Revigorados na graça e robustecidos na fé, perseverem no ministério, aliás, de santificar os homens e levá-los para Deus. Protegei, ó Jesus, guiai, iluminai, amparai e salvai os filhos desta terra de Santa Cruz. E que através de nossa nação, de nossa pátria, de nossa terra brasileira, seja sempre louvado, exaltado, adorado e amado o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.